Olá, primeiro eu queria agradecer o convite para fazer parte enquanto palestrante do Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e Natureza. E hoje eu vou trabalhar com vocês um conceito do Lean, que é o Landscape Information Modeling. O que seria essa lógica, né? O que a gente vai apresentar hoje? A gente vai apresentar o que seria a conceituação do Lean e um projeto que advém disso, que é a plataforma Mariposa. A equipe que trabalha com isso é uma equipe grande, né, que vem desde pesquisadores da FAUSP, como pesquisadores também da Universidade Federal do Ceará, na figura do professor Newton Becker, e aqui na USP, eu, professor Paulo Pellegrino e professor Silvio Mota, cursando a pós, e também aqui também a gente tem uma série de pesquisadores, uma delas que é responsável pela Água Java, que é a Riciane Pombo. Mas vamos entender um pouco como que eu vou estruturar aqui a minha apresentação. Inicialmente, então, eu vou trabalhar com o que a gente entende pelo conceito do Lean, que é o Landscape Information Modeling, e depois eu vou passar aí a estruturar e conversar com vocês sobre a plataforma Mariposa, suas premissas e aplicações factíveis, né? Então, de que vem, então, a ideia do Landscape Information Modeling? Ele vem de uma questão de uma lacuna do conhecimento importante que a gente tem em relação ao desenvolvimento de linguagens para a área de arquitetura da paisagem. Então, quando a gente está discutindo muito como incorporar as questões de projeto na paisagem, é algo que para a gente é muito caro, ou seja, a gente está pensando em como que a gente incorpora parâmetros de desenho no projeto de paisagem. E gosto muito desse vídeo aqui do Sidewalk, que é um vídeo bem interessante, que ele vai contextualizar para a gente muito disso que eu estou trabalhando e iniciando agora com vocês. Então vamos vê-lo. Essa mesma linha de pensamento, então, a gente pensa e desenvolve uma plataforma, que é a Mariposa. Então, o que a Mariposa vai tratar, a diferença desse, por exemplo, que eu apresentei? A Mariposa vai focar nos aspectos relativos ao espaço livre. Então, ela vai trabalhar com uma série de parâmetros de projeto para que possa trazer, a partir de ferramentas de inteligência artificial, projeto paramétrico, soluções. Então, vamos ver agora algumas das premissas que estruturam a plataforma Mariposa para que vocês possam entendê-la melhor. Então, a primeira premissa da plataforma é qual é a fase de projeto da qual ela se encaixa e referente à provisão de
serviços ecossistêmicos. Então, quando eu estou pensando a plataforma, eu estou pensando numa fase de projeto de concepção, uma fase de projeto inicial, junto à equipe que vai projetar o espaço livre. Ou seja, eu estou pensando em quais possibilidades de desenho esse meu espaço livre pode tomar a partir de uma série de parâmetros que eu trago que vão prover serviços, né? Então, nessa lógica, onde que entra especificamente a mariposa junto com o Lean? Ela entra com a ideia de um projeto que operacionaliza as várias etapas de projeto a partir do desempenho. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho como critério de desempenho sombreamento. E aí eu posso pôr isso como critério de sombreamento dos espaços livres para a plataforma mariposa, e ela vai me dar como resultado a melhor articulação entre diferentes elementos arbóreos para aumentar o sombreamento daquele meu espaço. Seria uma possibilidade, né? E aí ela vai gerar uma série de diferentes composições dos elementos vegetais a partir desse meu parâmetro que é sombreamento e conforto térmico, né? Difere-se um pouco da linha do BIM, que o BIM ele é mais uma questão de eu facilitar o processo de projeto, e o projeto também uma base importante de eu ter dados articulados, ou seja, uma tabela de atributos associada a uma linha. Então, uma linha no CAD é simplesmente uma linha. Uma linha num software que se baseia no BIM, na modelagem da informação, né, ela está baseada em toda uma série de informações, que pode ser uma parede, que pode ser um muro, que pode ser uma barragem. A linha, ela carrega informações dentro disso. E o que, que isso é tão benéfico, né? Porque a partir disso, a partir de eu ter uma linha que significa algo, eu consigo parametrizar uma série de funções para dentro da minha paisagem. E quando a gente vai olhar, muitos desses softwares que se baseiam nessa linguagem, eles são muito excepcionais para edificação. Quando a gente vai olhar para a paisagem, a gente tem uma lacuna muito grande de conhecimento de aplicação dos espaços livres. Então, quando eu digo espaços livres, eu estou pensando em parques, praças, ruas, córregos, tudo que é aquele espaço que eu não tenho uma cobertura sobre minha cabeça, é um espaço livre de edificação. E há uma lacuna muito forte desse tipo de software e da inteligência em si, artificial, que trabalha com esse tipo de solução, muito embora a gente esteja vivendo um período de emergências climáticas, né? Então, quando eu estou pensando assim, eu tenho uma série de desempenhos, como eu citei, desempenhos de dados de entrada, que vão me gerar uma solução, é claro que conceitual, porque obviamente das várias soluções que a plataforma Mariposa trouxer, a equipe de projeto vai ver qual que mais se adequa e, obviamente, mudar e adaptar frente às outras fases de projeto, né? Por exemplo, do sombreamento, mas a gente vai ver agora que a gente pode trabalhar com vários diferentes parâmetros de entrada, contanto que eu consiga parametrizar quais desses fatores são importantes para gerar esse projeto. Então, quando eu estou pensando aqui, quais elementos de projeto que eu posso trabalhar como uma premissa, né, dentro da Mariposa? No caso desse primeira experimentação que a gente fez, a gente trabalhou com elementos de projeto voltados à drenagem urbana, que variam desde canteiros pluviais, como esses aqui, a biovaletas, jardins de chuva. A gente também trabalhou com alguns córregos e lagoas, para uma questão de primeira experimentação da plataforma, de como que ela ia se comportar nisso. E cada um desses elementos de projeto, obviamente que associados, eles trazem para a gente uma série de serviços ecossistêmicos associados a eles. Então, se eu estou pensando aí no canteiro pluvial, um canteiro pluvial que contenha uma arborização, estou pensando numa melhoria do sombreamento, do conforto térmico, estou pensando, então, que ele pode eventualmente a depender do tipo de árvore, capturar carbono, que ele pode trabalhar na linha de inundação e alagamento, é claro que abatendo majoritariamente chuvas de TR de 3 a 5, né, quando eu estou considerando isso, e uma qualidade do ar importante, uma vez que quando eu trabalho com essa base de entendimento de qualidade do ar, né, de regulação da qualidade do ar, eu estou pensando aí em melhoria dessa diminuição de partículas de PM, né, não só isso, como também estou pensando em ozônio, uma série de considerações relativas ao tipo de árvore e de arbustos que eu colocar no meu sistema. Bom,
E aí, dito isso, olhando assim um elemento de projeto, eu tenho uma série de considerações de serviços ecossistêmicos que ele pode me trazer, e a partir disso eu posso jogar no meu sistema parâmetros, é claro que parâmetros que eu consigo quantificar, para ele me gerar soluções. A gente vai focar bastante nessa apresentação em inundações e alagamentos, mas sabe-se que dá para abrir uma possibilidade muito extensa de diferentes tipos de serviços ecossistêmicos que esse parâmetro pode me trazer, né? Então, olhando aqui as premissas, a gente tem, então, que a gente está numa fase de projeto que é conceitual, então a gente joga parâmetros para diferentes elementos do sistema, nesse caso, para elementos de drenagem urbana, obviamente que multifuncionais, né? E, a partir disso, a gente vai gerar diferentes soluções de projeto para que a equipe possa discutir como que elas se dão. Outro critério da plataforma Mariposa, que é bastante importante, é uma plataforma online acessível. O que quer dizer isso? Eu estou falando que eu espero que a comunidade consiga acessar plenamente ela, sem ter que conhecer as bases do algoritmo, ou seja, o algoritmo que foi desenvolvido no Grasshopper, junto ao software chamado Rhinoceros, ele é um algoritmo interno da equipe. Então, qualquer gestor, equipe interessada, ela vai ter essa plataforma Mariposa de uma forma acessível, para qual ela possa modificar e acessar, sem ter que necessariamente entender dos conceitos relativos ao software ou ao Grasshopper, né? Então, seria essa a lógica da plataforma, uma plataforma que você não precisa entender a base do algoritmo, mas você tem que, obviamente, entender dos conceitos de projeto para poder mexer. Uma vez que é muito inacessível para várias pessoas entender linguagem visual de programação, muito embora ela seja uma facilidade, né, dentro das várias linguagens que a gente tem, mas ainda assim não é tão acessível para qualquer gestor. Então, essa é um pouco a lógica da plataforma Mariposa, tal qual a lógica, por exemplo, do Sidewalk que a gente viu do escritório, né? E aí, vamos olhar um pouco de exemplo dessas premissas que a gente está, que são estruturas e funcionalidades. Então, no que a Mariposa pode atuar dentro daqueles diversos serviços ecossistêmicos que a gente está trabalhando, né? Então, se eu estou olhando aqui, eu tenho uma situação existente, eu vou gerar análise dessa situação existente, que eu posso gerar em um software, por exemplo, de SIG, e a partir dessa análise, eu vou jogar uma série de parâmetros que eu estou imaginando para aquele território, parâmetros voltados, então, para serviços ecossistêmicos, e ele vai me gerar diferentes cenários a partir desses parâmetros que eu estou escolhendo. Justamente por isso que eu reforço que é uma ideia de concepção inicial do projeto, para a gente ver, a partir dos diferentes cenários que a gente obtém, nesse caso, esse diagrama coloca 4, mas a gente pode gerar vários, tantos quanto a gente achar importante a partir do software, e, vendo esses cenários, pensar em diferentes possibilidades de solução de projeto, né? Então, como que a gente estrutura a Mariposa? Eu vou passar alguns dados para vocês, né? A gente estrutura ela em funções primárias e secundárias. Então, dentro dessas funções primárias, são funções iniciais de projeto. E depois funções secundárias, que são funções mais complexas, que são de dados aí de grau de aptidão, reservatórios e modelos 3D, como vocês vão olhar. Então, inicialmente das funções primárias, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos do que a gente traz aí de resultado, né? E depois, olhando agora de grau de aptidão. Vamos ver aqui. Então, qual que é o processo metodológico, se a gente olhar o que a gente quer começar com a Mariposa, né? Então, a gente primeiro, obviamente, define quais são os objetivos de projeto, nesse caso, focando em drenagem urbana, né, que é o que a gente vai olhar a partir dos graus de aptidão. Depois a gente faz uma sistematização dos dados, ou seja, dos parâmetros que a gente quer a partir de bases cartográficas. Uma vez que a gente faz isso, a gente vai para o terceiro ponto, que é o tratamento dos mapas, para a gente conseguir fazer essa análise desse grau de aptidão. Mapas importantes para a nossa área de drenagem, a gente vai ver alguns deles. E aí a gente define pesos para diferentes variáveis, ou seja, a gente coloca pesos para esses mapas, integra eles a partir de uma análise multicritério que vai gerar para a gente o resultado de um grau de aptidão para determinado tipo de elemento de projeto aí que a gente está trabalhando, né? E aí, uma vez que a gente tem aqui o sexto passo, que é esse mapa de aptidão, a gente calibra o sistema e retorna aí para o passo, né, 2, para ver se o sistema está coerente a partir do que a gente imaginou, né?
e aí a gente constrói, por fim, no último ponto, cenários, né, para elaboração de propostas. Então, vamos ponto a ponto olhar cada um deles, né? Então, quando a gente está olhando aqui, a gente definiu isso, é só uma forma diagramática de representar um processo metodológico, que é defino objetivos, gero os meus diferentes mapas, né, que é esse ponto 2, e eu vou dar pesos para os mapas para gerar cenários a partir dos meus elementos de projeto. Vamos aplicar isso na realidade para tentar deixar um pouco mais palpável o que eu estou dizendo para vocês, né? Então, vamos lá. Esse daqui é o algoritmo, cada uma das fases, cada uma das colunas dele representa um processo daquelas etapas, então tem a fase, por exemplo, de importação dos mapas, a gente tem a fase de como que vai ser a interpretação e comportamento de cada um dos mapas a partir do algoritmo, depois a gente vai para a terceira coluna, que é a inserção dos pesos dos mapas e que seria esse ponto aqui, né, do peso das variáveis, ponto 4, e comportamento da camada, para que a gente integre todas as variáveis e gere uma análise multicritério final, né? Esse algoritmo foi todo desenvolvido pela equipe, né, a partir dos estudos do professor Silvio Mota, a partir dos estudos do João Deodato também. Vamos lá, então. Então, o que a gente tem que alimentar a plataforma Mariposa? A gente alimenta ela com... É claro que isso é uma situação hipotética, tá? A gente alimenta ela com o tipo de solo, a gente vai alimentar ela com mapas. A gente alimenta ela, por exemplo, com radiação. A gente pode alimentar ela com declividade. Por que eu estou colocando esses e não outros mapas? Lembre-se que a gente está olhando para a drenagem urbana, cujos elementos de projeto nossos a gente se colocou biovaletas, canteiros pluviais, jardins de chuva, lagoas. Então, o nosso foco aqui é drenagem urbana. E o que a gente quer que a Mariposa gere para a gente? Quais seriam os melhores locais para colocar esses determinados dispositivos? Então, é por isso que a gente está colocando estes mapas. Claramente, se a gente estiver com um enfoque em carbono, se a gente estiver com um enfoque distinto da drenagem urbana, seriam outros mapas que a gente alimentaria a Mariposa e o sistema, né? Então, olhando aqui, o que o tipo de solo vai influenciar? Bom, ele vai influenciar aí se a gente sabe que é um solo permeável ou não. A gente sabe que jardim de chuva, canteiros pluviais são dispositivos infiltrantes, né? Então, eles têm que ter um solo que não seja, por exemplo, uma planície aluvial, que é um solo de baixa permeabilidade. Afinal de contas, boa parte dele está em fundo de vale, cujo lençol freático é altíssimo, né? Mesma lógica aqui, se a gente for para o mapa de escoamento superficial, onde que a gente vai colocar? Bom, a gente espera colocar nos pontos onde a gente coloca o maior escoamento superficial, a maior concentração, para que a gente possa captar essa água, né? Então, são pontos mais interessantes do que, por exemplo, quando a gente está lidando aí com o fundo de vale, né? Que seria aqui. Aqui no fundo de vale, a gente está pensando em terras maiores, né? Porque são grandes concentrações de água. Logo, se forem TRs maiores, tempos de retorno, a gente está pensando em lagoas, a gente está pensando em grandes estruturas, diferente daqui, quando a gente está pensando em chuvas de até TR 5 anos, ou seja, dispositivos menores, eles podem auxiliar mais nisso. Então, quando a gente olha esse conjunto de mapas, o que a gente faz? A gente pega cada um deles, desde altimetria, escoamento superficial, edificações, declividade, tipo de solo, e um mapa que você pode colocar também de livre escolha, a Mariposa permite colocar quantos mapas você quiser, e aí você dá peso para eles a partir dos diferentes dispositivos. Aqui eu trouxe um exemplo de jardim de chuva, biovaleta e lagoa. Vamos olhar a biovaleta, por exemplo. Como que eu consigo, a partir dos mapas que eu alimento no sistema, então eu jogo na Mariposa esses mapas já pré-feitos, que eles podem ser feitos em plataforma SIG, né? E aí, vamos supor, o que cabe, por exemplo, quando eu estou olhando para a biovaleta? O que é mais importante para ela? Certamente, para uma biovaleta é a declividade, né? Então, o mapa de declividade vai ter muito mais foco, muito mais importância do que um mapa, por exemplo, quando eu estou olhando de altimetria, né? Ou seja, para uma biovaleta, a gente sabe que a gente tem que trabalhar com a linha de suave ondulado, né? Se eu estou olhando aqui, são os verdes e os azuis. Então, esses são os locais preferenciais para uma biovaleta. E aí, se eu coloco uma interposição de várias camadas, se eu estou olhando também altimetria, eu estou olhando também escoamento, eu posso pôr pesos dos mapas diferentes para que ele me gere uma solução para dizer para mim, olha, nesse trecho aqui, são os melhores locais para colocar a biovaleta aqui
na sua região, do seu território. Então, se eu estou olhando aqui, isso é uma forma diagramática de eu conseguir, se a gente olhar aqui a biovaleta, né, entender quais são os melhores locais para ela. E aí, a partir disso, eu consigo pedir para o meu sistema territorializar em uma bacia hidrográfica, né, em um trecho, um recorte, da onde eu estiver trabalhando, né, dentro da minha plataforma, quais são os melhores locais para os diferentes dispositivos. Então, eu consigo territorializar a partir de parâmetros pré-estabelecidos, que seriam, no caso, tipo de solo, declividade, escoamento, o melhor lugar para cada um dos dispositivos de drenagem, né? E por que isso é tão importante? Bom, eu estou considerando aí um momento de fase de projeto de planejamento, né? Um projeto, uma base de concepção inicial, como eu havia falado numa das premissas da mariposa. Então, se eu estou pensando nisso, eu estou olhando para características voltadas à concepção da bacia hidrográfica. Portanto, é importante que o meu gestor, quando ele está pensando no meu técnico, saiba quais são os melhores locais para cada dispositivo, para que a gente evite, por exemplo, muitas vezes, colocar jardim de chuva em fundo de vale, do lado de córrego, em áreas onde o solo é totalmente hidromórfico, com alta altura do lençol freático muito próximo da superfície, né, e com baixa permeabilidade. É aquele dispositivo que ele não funciona naquele tipo de situação, né? Então a gente consegue, para o nosso gestor, gerar uma diferentes soluções, né, de onde podem ser colocados os dispositivos que ele está pensando de drenagem, né? E aí a gente pode colocar de todos os que a gente imaginar, porque o sistema vai fazer uma intercorrelação entre eles, colocando o melhor local para cada um, né? E aí, então, só uma carinha do que seria a plataforma Mariposa para vocês verem. Então, se a gente está olhando aqui, que era o que eu estava focando, Biovaleta, ele dá para a gente, a partir daquele recorte, quais seriam os melhores locais para biovaleta, para jardim de chuva, para lagoa, e assim vai. A gente pode colocar tantos outros dispositivos diferentes a partir dos mapas que a gente está colocando peso, né? E aí ele vai gerando determinadas soluções a partir do que a gente entende sobre o peso e a classificação dos mapas, né? Bom, essa é uma das funcionalidades principais da mariposa, mas ela não para aí, porque essa funcionalidade ela trata muito de uma sobreposição importante de mapas, né, onde eu sobreponho diferentes tipos de classificação e a partir deles gero soluções, né? Então, nesse caso, a gente gerou uma solução a partir de tipo de solo, altimetria, declividade, enfim. Mas isso é uma forma inicial do que a mariposa pode fornecer. Ela também pode pensar a partir de um projeto generativo, que é o que a gente vai olhar agora nessas funções secundárias, tanto de reservatório quanto modelo 3D, como que a gente consegue, além de disponibilizar quais seriam os melhores dispositivos para cada local, também pensar em outras formas de desenhar córregos, desenhar projeto a partir, por exemplo, um jardim de chuva, a partir de parâmetros que a gente dê para o sistema. Vamos ver aqui, então, de reservatório. A lógica desses reservatórios, da onde que ela vem, né? Eu estou pensando aqui que eu não quero mais deter a minha água, ou seja, eu tenho um volume imenso de água, porque cada vez mais nas cidades, né, principalmente, por exemplo, São Paulo, a gente tem volumes de chuva cada vez maiores, concentrados em curtos períodos de tempo. Então, a gente tem volumes imensos de chuva, vocês sabem que vocês estudam, né, sei que estudam isso também, concentrados dentro de uma bacia que vão cair no fundo de vale e acabar gerando inundações e riscos à vida, né? E perdas materiais também. Então, qual que é a solução usual que vem sendo dada? Bom, a gente pensa em grandes reservatórios de detenção, que conhecidos, por exemplo, aqui em São Paulo, como os piscinões. E aí, o que a gente está querendo trazer de diferente? Bom, a gente tem que reservar esse volume imenso de água, mas a gente pode reservar de forma diferente. Bom, daria para reservar só com dispositivos de drenagem de TR de 2 a 5 anos? Não, não dá, né? Nem se a gente distribuísse jardins de chuva, canteiros pluviais, tetos verdes, todo tipo de pequenos dispositivos na bacia inteirinha, ainda assim a gente sabe que não é factível conter o volume de chuva necessário para muitas das bacias hidrográficas paulistanas. Tá, bom.
Então, a gente já sabe que não é factível pensar só em jardim de chuva, em biovaleta, canteiros pluviais, né? Mas que eles abatem, sim, eles têm uma importância de abastecimento, melhoria da qualidade da água, da poluição difusa, mas a gente também tem que associar a reservatórios maiores. Só que o reservatório não precisa ser de concreto, né? Ele pode ser de estruturas distintas, como uma estrutura que seja multifuncional, ou seja, eu estou pensando num reservatório anfíbio, que ele pode trabalhar em seca e em cheia, ou seja, em cheia ele atua como um reservatório regular. E em seca ele pode trabalhar não só limpando as águas, como colocando dispositivos associados a ele, mas como um parque, né? A gente vê a importância do Conjunto, que infelizmente faleceu no Pantanal, né, alguns dias atrás, e ele tem uma importância seminal nisso, né, trazendo uma série de projetos na China que trabalham com esse tipo de parque, né, no que ele costumou chamar de cidade esponja, e que eu estou trazendo aqui um nome de reservatório anfíbio, por exemplo, né, que é a ideia de que eu entendo que um parque pode ter diferentes funções a partir da temporalidade, né, ele é sazonal, eu consigo ver a paisagem a partir dos diferentes elementos de projeto também ao longo do ano, né, ela não é uma paisagem constante, ela é uma paisagem que se modifica a partir do ciclo da água. Isso é bastante interessante quando a gente está pensando aí no reservatório, né? E aí, dentro dessa concepção, quero trazer para vocês um projeto da Guajava, que é o Reservatório Anfíbio Abegoária, que ele trabalhou com a linguagem da plataforma Mariposa, junto com a ideia de conter as águas num grande reservatório, né? Vamos olhar ele. Então, ele está aqui nessa bacia, né, que é a bacia do Córrego Verde 1 e 2, na região oeste da cidade. É uma bacia bastante impermeabilizada, cujos eventos de chuva ocasionam assim, inundações severas em áreas de fundo de vale, né? Então a gente está olhando aqui que, principalmente nessas áreas de fundo de vale, a gente tem uma questão importante de manchas de inundação bastante expressivas por conta desse todo esse escoamento superficial que vai cair aqui futuramente no Pinheiros, né? E aí, portanto, é necessário a gente pensar uma série de estruturas de drenagem urbana que contenham esse volume. Uma delas é o piscinão abegoária, né? E aí, o que o piscinão ele traz? Ele traz uma nova forma de pensar a reservação das águas. Então, ao invés de eu fechar no piscinão de detenção concreto, como eu falei, a gente está pensando num piscinão que abre e revela as águas do córrego. Então, a gente tem aqui uma lógica de revelar as águas do córrego, para que elas possam ser vistas pela comunidade e limpas também, né, a partir desse processo de abertura. Então, deixa eu passar aqui que eu quero mostrar para vocês essas diferentes funções. Então, a gente tem uma camada importante aqui de limpeza das águas. Então, uma vez que esse córrego entra no sistema, ele passa por uma bacia de sedimentação, por uma inicial fase de controle de poluição difusa, que vai considerar sólidos grosseiros, né? E depois uma fase de oxigenação das águas. E todo esse processo de desenho aqui, ele foi pensado a partir de parâmetros, que eram parâmetros de redução de sedimentos e aumento da oxigenação. Então, esse desenho aqui, ele não é simplesmente estético, ele tem uma série de parâmetros pautados na plataforma Mariposa para destinar quais seriam os melhores formatos para conter sedimentos e também para aumentar a oxigenação das águas do córrego, né? Uma vez que a gente quer que nessas águas possam sobreviver diferentes tipos de animais aquáticos e plantas macrófitas também. E aí, só para vocês terem aqui uma dimensão, quando a gente está jogando, a gente está pedindo aí para o nosso sistema dizer para a gente qual que é a melhor seção do córrego, pensando não só em velocidade do fluxo, mas rugosidade, ou seja, eu estou aumentando a minha rugosidade para que a água possa passar mais lentamente no sistema, para que ela possa passar por plantas fitorremediadoras e melhorar a qualidade dessas águas. Então, uma vez que a gente joga na Mariposa, a gente consegue gerar diferentes trechos, obviamente que tem uns que você vai falar, não, completamente inviável, você vai descartar, para que o sistema possa recalcular, tanto nesse primeiro trecho quanto nesse segundo trecho, qual seria a melhor seção do córrego, pensando aí nessa limpeza e fitorremediação das águas. Então, você joga para ele e ele te dá como solução diferentes parâmetros de projeto, né?
Por que que isso é tão relevante? Porque a gente consegue, a partir disso, de diferentes parâmetros do projeto, ver o que cabe, ver se é um fluxo que cabe uma velocidade, ver se está uma velocidade muito grande, não está funcionando, e gerar diferentes sessões, para que a gente selecione qual que é a sessão mais interessante para gerar esse desenho anastomosado de projeto, né? E o que é muito importante desse projeto é que, por ser anfíbio, é claro que ele funciona em diferentes fases do ano. Então, numa fase onde ele está cheio, ele está funcionando como um reservatório. Numa fase já que ele está vazio, a gente tem que pensar num espaço livre que tenha usos, né? E aí, então, eu estou pensando a plataforma como um trechinho de solução de projeto, que seria esse, mas num projeto como um todo que é desenhado pela equipe, né, de arquitetos paisagistas. E aí a gente tem essa questão. Então, a plataforma, como vocês podem ver, ela não vai atuar desenhando o projeto como um todo, ela vai atuar desenhando um trechinho de projeto, que é o trecho da fitorremediação, dando para a gente qual é a melhor seção do córrego, né, a partir de parâmetros de poluição difusa, e todo o conjunto do projeto é pensado junto a arquitetos paisagistas e engenheiros civis e ambientais, do que seria a melhor forma para aquele local, né? Então, eu estou olhando aqui o projeto em vista de seca e aqui olhando o projeto em vista de cheia, né? São situações distintas e que trabalham com a sazonalidade, né? E com a temporalidade importante que a gente tem das águas. E aí é isso, né? A gente põe uma série de características importantes de serviços ecossistêmicos e gera um projeto aí, a partir da plataforma Mariposa, de um trecho desse projeto, né? Só passar aqui para vocês, então, vendo aqui uma perspectiva do reservatório, ele em período de seca, né, ele funcionaria como esse espaço de parque, de recepção das pessoas, de uso coletivo, que a gente pode ver as águas sendo reveladas, né, e que pode ter um uso aí desse espaço interessante, né, porque majoritariamente 300 dias do ano ele vai ficar com essa característica aí de funcionamento como um parque de seca, né? Só para adiantar aí para vocês verem a base de funcionamento dele, enfim. E aí aqui já no momento de chuva, obviamente que a gente não tem acesso dele, ele vai funcionar como um reservatório aí de detenção parcial das águas, né? Ele retém as águas do córrego e detém a água do volume de chuva bastante grande que a gente tem nessa bacia. Algumas perspectivas aí de vista, né? Vamos agora para os modelos 3D que a Mariposa também pode gerar. Então, estava olhando reservatórios em macroescala, né? Agora estou olhando para modelos 3D, pensando em dispositivos de drenagem menores, que ela pode atuar. Então, esse daqui, por exemplo, é uma demonstração visual do encadeamento, por exemplo, que a gente coloca na plataforma Mariposa, qual seria o melhor local para colocar aí um corte, né, um aterro de uma área de uma área que a gente pode colocar no sistema e cujo parâmetro seria a menor quantidade de retirada de terra possível. Então, a gente está passando aí numa plataforma, né, que pode ser para colocar um dispositivo de retenção ou detenção das águas, mas a gente quer tirar pouca terra. Então, qual seria o melhor local, tanto em termos de declividade, né, das curvas de nível que a gente encontra, quanto em termos de retirada de terra. Então, quando a gente vai colocando aí do sistema, a gente olha tanto as águas, o encaminhamento das águas pluviais, para a gente ter um entendimento de onde que é o maior fluxo de água para colocar o dispositivo, então a gente faz esse fluxo, e aí vocês conseguem ver a partir daí um aumento e diminuição de fluxo a partir do volume de chuva que você tem, como que eles se encaminham, né, no sistema. Então, claramente a gente tem uma concentração maior no fundo de vale, né, em áreas com declividade maior. Depois a gente consegue ver qual que é áreas com maior retenção de escoamento, né? Então a gente tem essa dimensão. E aí, a partir disso, a gente consegue ver do eixo do solo, olhando a diferença de curva, né, quais seriam os melhores locais para colocar, por exemplo, essa plataforma aí, né? Então, qual que seria esse local melhor para a terraplanagem? Ele vai gerar uma função generativa. Então, ele vai indo de ponto em ponto, mostrando para a gente qual que seria
o trecho, né, da bacia hidrográfica mais interessante para gerar o projeto. Então, ele vai colocando e avaliando os impactos das diferentes alternativas, né? E aí, a partir da performance do que eu disse, do escoamento da água, retirada de terra, a gente vai gerando uma série de diferentes localidades para o projeto e ele vai analisando isso. Isso é o que roda por detrás da plataforma Mariposa, porque certamente a pessoa não é obrigada a saber como que funciona o trecho de como que funciona, deixa eu voltar aqui para vocês verem, como funciona essa base do projeto generativo dentro do Galápagos, né, que é um dos plugins do GRASS, do Rhinoceros, ela não é obrigada a entender o funcionamento do algoritmo, uma vez que a plataforma ela vai traduzir isso para o leitor, como a gente viu numa das interfaces dela, né. E aí, além desses eixos, a gente vai ter vários outros diferentes eixos que vão trabalhar com distintas características a partir de performances pré-estabelecidas, né? Então, esse de disposição do fluxo da água e da plataforma, ou a gente também pode pensar também na distribuição das melhores disposição de vegetação para interpretação das águas pluviais, ou seja, a copa da árvore ela faz uma interpretação importante da água de chuva, então qual que é a melhor disposição para essas copas no projeto, ou você pode calcular sequestro de carbono a partir de diferentes árvores que você alimenta no sistema, e ele vai te gerando resultados a partir disso, né? Além disso, também a gente pode colocar métricas de preço, enfim, número de plantas, quantidade, distribuição de plantas, isso vai modificando conforme os parâmetros que a gente quer colocar dentro do sistema, né? Além disso, um outro parâmetro importante que a gente também pode atuar, que é não só a visualização 3D, mas quanto que o aumento ou diminuição das diferentes camadas de um jardim de chuva, um canteiro pluvial, influenciam na quantidade de volume de retenção, ou também influenciam na quantidade de número de plantas, de terra, então também é factível, a partir do sistema, você modificar um exclusivo, focando num elemento de projeto só, né? Porque até então a gente estava olhando uma escala de elementos de projeto conectados, né? Mas a gente também pode se focar em um único elemento de projeto, articulando também essa possibilidade de olhar ele a partir de suas diferentes camadas também, aí de terra, areia, né, brita, e como que a gente detém as águas e qual é o volume retido nessas águas a partir do tamanho desse jardim de chuva, a partir do tamanho das camadas, a gente consegue também modificar várias estruturas na base do que é a plataforma Mariposa, né? Então, se vocês pararem para pensar, a gente está olhando a plataforma a partir de várias funcionalidades, que variam desde a escala do planejamento, se vocês lembrarem que eu mostrei que vai olhar diferentes sobreposições de mapa para colocar qual é o melhor dispositivo para cada lugar da bacia, então eu vou saber onde coloco o jardim de chuva associado a uma biovaleta, a partir do tipo de solo, a partir do local da bacia, né? Eu estou pensando nos diferentes momentos da água, desde fonte a fluxo até acomodação, né? Eu também posso olhar da plataforma Mariposa por um viés de reservatórios, de rios, foco no elemento de projeto como é esse, ou de um projeto generativo, que é, a partir de parâmetros que eu dou, ele me gera vários cenários distintos de qual que é a melhor solução. Então, hoje a gente está numa fase de desenvolvimento forte de inteligência artificial que pode nos subsidiar de uma forma bastante importante no projeto do Espaço Livre, né? Focando, é claro, nessa fase, você vê que todas elas no momento aí inicial de concepção do projeto, dando subsídios para que a equipe possa pensar e avançar nas outras fases projetuais. É claro que ela também pode atuar em fases seguintes, né? Mas aqui eu estou trazendo mais essa fase de concepção. E aí, só um projeto bastante interessante que vai distribuir esses diferentes dispositivos de drenagem, pensando de uma forma sistêmica, o que é isso? É a área de infiltração do Saracura, né? Que é um projeto próximo aqui, se vocês se localizarem, aqui é a Avenida Paulista de São Paulo, né? Aqui eu estou pensando no Trianon e aqui o MASP. Então, ele é uma região importante da cidade, que antes até do MASP ser construído, eu estou pensando aqui numa área importante, onde passava originalmente aqui, né,
Saracura. Então, se eu estou olhando aqui, qual que é a lógica desse projeto? É que eu vou pensando num conjunto sistêmico de diferentes dispositivos. Deixa eu passar aqui para vocês um corte, mas eu quero pegar esse aqui para vocês verem. Num conjunto de diferentes dispositivos, eu vou contendo água de diferentes formas até que ela chegue no fundo de vale. Então, aqui na parte superior, eu vou retendo as águas a partir, e detendo principalmente, né, a partir de ali em chuva, que se encaminham aqui para diferentes biovaletas. As biovaletas, o que, que elas fazem? Elas não conseguem deter nenhum volume, mas elas diminuem a velocidade do meu escoamento superficial. Então, se eu tenho ruas cuja inclinação é muito grande, não cabe dispositivos de volume. Eu estou calculando, pensando em dispositivos para diminuir velocidade. Mas uma possibilidade, ainda assim, em áreas de talude de declividade, é pensar jogo para escadas hidráulicas vegetadas, das escadas hidráulicas vegetadas para terraços de chuva. São pequenas barragens aqui, se vocês observarem, que aí sim eles detêm as águas de uma forma interessante em talude. Né? Às vezes a gente não tem área, como nessa bacia, e que precisa conter um certo volume, e a gente trabalha tanto com eles, quanto, por exemplo, com poços de infiltração aqui embaixo das calçadas ou ruas. Né? Uma vez que eu retenho essas águas, eu jogo para novas escadas hidráulicas vegetadas e jogo elas aí para áreas embaixo da ou do leito calçável ou das calçadas para reter a água. Além disso, também posso abrir uma parte do escoamento, né, do Saracura, que é bem interessante. Não daria para abrir ele completo, uma vez que ele tem uma profundidade muito grande, e aí ficaria um buraco, não é essa ideia, mas eu consigo abrir um feixe dele, né, que é uma vazão de base, é interessante para que as pessoas possam ver que lá passa água, né, na Avenida 9 de Julho. E aí, se eu olhar aqui, eu tenho uma série de serviços ecossistêmicos associados a eles que podem ser parametrizáveis na plataforma Mariposa para gerar concepção de projeto, né? Então, aqui precisa ver como é a situação atual, como vai ficar. Aqui, situação atual, que é um talude, né, bastante declivoso. Se a gente olhar, a gente consegue colocar uma série de dispositivos, desde biovaletas, escadas hidráulicas vegetadas, terraços de chuva, que vão contendo essas águas ao longo do projeto, né? Ou seja, eu penso de uma forma sistêmica de como a água vai desde a fonte, passando por fluxo até a acomodação final, os diferentes dispositivos associados, né? Não individualizados aí na bacia. E uma série de situações de projeto aí de detalhe para diminuir a velocidade desse escoamento, né? Vou passar aqui. Esse projeto todo vocês conseguem encontrar em detalhes na bacia hidrográfica do Anhangabaú, né? E também no site da Água-Java. Esse filminho também está no YouTube, eu vou passar um trechinho aqui dele para vocês verem. Então, é iniciado um momento de chuva, né? A gente vê que há uma diminuição da velocidade do escoamento e essas águas vão sendo direcionadas para os diferentes dispositivos de drenagem dentro da bacia, né? Então, eu vou abatendo um pouco do volume de amortecimento necessário para futuras inundações que podem vir ocorrer no fundo de vale da bacia, né? Então, eu consigo reter um pouco desse volume, né? Reter aqui nesses trechos e deter aqui principalmente nesses aqui. E aí disso, né, para concluir, o que que a gente gera, né? É uma série de catálogos importantes que vão desde catálogos de soluções baseadas na natureza, quanto metodologia para quantificação dos riscos, né, que esse é bastante importante, e um guia para modelo de negócios de parques lineares. Então, toda essa discussão da plataforma, ela vai gerar uma série de materiais de aplicação e de entendimento das SBNs em áreas urbanas. Então, esse é um material que, se vocês quiserem se aprofundar na Mariposa, eu recomendo fortemente que leiam, e é um material que está disponível abertamente no site da GIZ. E uma equipe bastante interessante que trabalhou com ele, né, que vai envolver aí a Aquaflora, a Claringer e a Água Java. E só para concluir minha apresentação, né, eu falei brevemente do que seria a
plataforma Mariposa e todas as funcionalidades associadas ao espaço livre que a gente pode pensar, por que a gente chama mariposa, né? O Darwin, em 1862, ele recebe uma orquídea de presente, né? E ele gostava muito de orquídeas, e era uma orquídea que ela tinha um pedúnculo floral muito grande, vocês vão ver agora no vídeo. E na época o Darwin falou: existe um animal no mundo, um único animal que tem uma probóscide, né, que seria como se fosse uma língua, grande o suficiente para alcançar a pontinha final do néctar dessa grande pedúnculo que essa orquídea que ele ganhou tinha, para poder acessar o néctar, né, que é o açúcar, no final desse grande pedúnculo. E aí Darwin morre, não conhece esse animal, e só muitos anos depois, quase cento e tantos anos depois, encontram a Chantopam morgani, que é a mariposa que vocês vão ver aqui no vídeo. Deixa eu pôr para vocês verem. Só vou mostrar um trechinho dele. Esse aqui é certamente um biólogo esperando o resultado aí de horas de observação para ver se conseguia enxergar a mariposa. E aí ele ia ver, né? Olha lá, e aí a probóscide da mariposa desenrolando, conseguindo. É impressionante a coevolução, né? E ela conseguiu entrar com toda a probóscide dela para pegar o açúcar, né? Então, assim, desde, se a gente estiver pensando, né, desde a plataforma Mariposa, ela nasce muito disso, né? Então, desde com especialistas, ou seja, projetos super especializados, a generalistas, todos têm lugar na paisagem, né? Então, ela trata disso, de a gente conseguir pensar numa plataforma que, a partir de diferentes parâmetros, consiga se especializar, mas também consiga pensar numa concepção especialista e generalista desse local, né? E aí, sintetizando, o que eu estou pensando como o Lean, né? Ele trata de uma plataforma que você pensa diferentes parâmetros e você pode equalizar a necessidade de um projeto de paisagem. A ideia não é instrumentalizar e deixar que o computador faça exclusivamente o projeto, obviamente, claro que não, mas é um modelo que pode auxiliar os usuários para intervir na paisagem, integrar os diferentes parâmetros que eu estou trabalhando com ela, né? Pensando em eficiência, então eu estou pensando numa base de concepção projetual para que ela possa auxiliar a equipe, né? Obviamente que eu tenho uma série de controles diferentes para esse base, né? E que, obviamente, que esses parâmetros que a gente vai definir, eles são frutos de intencionalidades humanas, né? Então, a escolha das diferentes alternativas é pautada, além do desempenho, mas também da intencionalidade do projeto e da equipe. E esse desempenho, esses critérios que vão desde carbono, a drenagem urbana, que foi o meu foco de hoje, a microclima, eles têm que ser obrigatoriamente quantificáveis para que a gente possa parametrizar e sistematizar isso na mariposa, né? Só para vocês verem, então, novamente aqui a equipe que faz parte da equipe Mariposa e do Lean, e agradecer vocês a atenção, me colocar à disposição. Nós temos um laboratório lá na USP, onde eu sou docente, discutindo isso, né, pensando então o Lean e a plataforma Mariposa a partir do desenho dos espaços livres. Obrigada.